dando sequência aos nossos vídeos informativos e hoje estamos com o Dr. Vinícius, que vai falar para nós um pouco mais a respeito dessa pandemia, o que nós podemos esperar dentro da nossa região, dentro da nossa cidade. Doutor, nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas agora, né? Pouco se sabe a respeito dessa pandemia que chegou aí ao Brasil em março, mais ou menos, e a gente não sabe muito a respeito dela no mundo no geral, né? O que a gente sabe até agora? Então, como é uma doença nova, né, ela não teve pesquisas anteriores, ela está sendo pesquisada à medida que ela está acontecendo. Então a gente tem muita novidade, tem muita especulação e tem a ciência que está moldando os conceitos, né? Então o que a gente tem de concreto? A gente tem um inimigo invisível que é extremamente transmissível, né? Porém, ele tem essa taxa alta de contágio, mas ele tem uma taxa de causar danos para as pessoas ou mesmo mortalidade baixa, né? Então ele acomete cerca de 81% dos pacientes, eles não apresentam sintomas, né? E cerca de 15% apresentam algum sintoma mais grave, né? E essas pessoas, esses 15% que necessitam do atendimento hospitalar. E desses, cerca de 5%, 4,1% mais ou menos, né? 5% a gente arredonda, né? São casos graves. Mas o que acontece? Os casos graves são pessoas que estão consideradas como grupos de risco. E o que se tem como grupo de risco? Pessoas acima de 60 anos, né? Pessoas que têm alguma doença pré-existente. Quais seriam as principais? Seriam, no caso, problemas cardíacos, que seria o principal, né? Pessoas que têm cardiopatias, né? As pessoas que têm diabetes descontrolada, né? Pessoas, às vezes, elas têm a pessoa que está com diabetes normal, que está tomando remedinho, que está acompanhando, tá de boa, como a gente fala, né? Pessoas hipertensas e pessoas que têm câncer, né? São as pessoas mais suscetíveis, né? Então essas pessoas têm que ter um cuidado especial, né? São pessoas assim que se contraírem o vírus pode ter um transtorno e pode ter uma evolução da doença grave. Então o que a gente quer? Que essas pessoas tomem muito e muito cuidado, né? Os seus familiares tenham total atenção, né? Por quê? Porque como existem as pessoas que não têm sintoma, esses são os principais transmissores da doença. E você, no meio de uma população, você não consegue enxergar quem tem o vírus e quem não tem. Então, as medidas coletivas que você tem que adotar são para proteger justamente os mais vulneráveis, né? Aquelas pessoas de maior risco. Então, ela tem que ser uma ação global, né? E um dado interessante, que as pessoas assintomáticas, elas acabam desenvolvendo anticorpos, né? E esses anticorpos são fundamentais. Por quê? Porque uma vez adquiridos esses anticorpos, você passa a não transmite mais a doença. Então, a partir do momento que a população começa a criar essa imunidade, você começa a reduzir a incidência da doença, certo? Então, por isso que a grande preocupação hoje é o quê? Como a doença ela tem essa transmissão rápida, né? E tem esses casos de risco que vão necessitar de um atendimento de urgência, de um atendimento de leitos de UTI, de respiradores, porque ela causa um dano grande a essas pessoas, você tem uma demanda grande pelos serviços de saúde e você não tem como atender essas pessoas. Então, o que se procurou fazer? Restringir para que elas ocorram mais lentamente e não passe a capacidade de atendimento da rede básica de saúde, né? Porque você só vai conseguir diminuir os casos de doença a partir que pelo menos 70% da tua população tem apego, Exatamente. Então é isso que fica claro. Se você isolar uma população, não tem nenhum caso aqui, mas se uma pessoa de fora, como você não tem imunidade, a doença vai acabar se espalhando de forma natural, né? Eu vejo muitas pessoas com medo justamente disso, e acompanhando os boletins da saúde na nossa cidade, assim, muito de perto, com medo de ter algum caso.
a gente tem que falar friamente que é uma questão de tempo, né, doutor? Isso vai acabar acontecendo. Com certeza. Eu uso assim, por exemplo, a gente tem comparação dos países da Europa. E esse vírus, uma coisa bem certa com relação ao vírus, que ele é um vírus que não gosta do calor. O calor ele é nocivo a esse vírus. Nós temos isso ao nosso favor. Nós temos, as armas que a gente tem. Então, o índice lá nos países do hemisfério norte foi muito maior a incidência da doença. Os danos foram muito maiores. E no primeiro mês da doença, aqui no centro da pandemia, que foi São Paulo, o estado de São Paulo teve 0,03% em 30 dias. Vamos passar para a nossa cidade, nós temos 35 mil habitantes. Se nós fôssemos o centro da pandemia, 0,03% é dar 11 pacientes. Desses 11 pacientes, 10, 15% iam precisar do atendimento hospitalar, seriam 3 atendimentos. E menos de um ia precisar de um leito de UTI. Então, a gente tem que... Essa foi a leitura do primeiro mês da doença, certo? Eu gosto, assim, trazendo para a nossa realidade. A gente tem uma cidade próxima a nós que tem mais ou menos a mesma atividade econômica, ligada à madeira, a empresa ligada à matéria-prima madeira, que é Telêmaco Borba. Telêmaco teve no primeiro mês, se eu não me engano, 12 casos. Só que ela tem o dobro de habitantes que Jaguareíba, são 75 mil habitantes. Então, dá mais ou menos essa correlação de 0,2% a 0,2%, mais ou menos. O Paraná, Curitiba, teve 0,2%, né? 0,02%. Então, a gente está tendo uma incidência baixa. Claro, isso não faz com que a gente abaixe a nossa guarda, que a gente desmereça o nosso inimigo invisível. Não, é mais um motivo para a gente se cuidar, para a gente saber que o que a gente tem a favor do nosso clima, nós não temos uma densidade demográfica como São Paulo, que é a locomoção de metrô, a gente tem uma densidade demográfica bem diferente, que facilita o controle da doença. Então nós temos que estar assim, conscientes, né? Mas não em pânico, não né? Não em pânico, para poder enfrentar essa doença, né? Um dado importante, no Brasil é o segundo país que mais se tem sucesso no tratamento da doença. Né? A gente tem, se eu não me engano, só está atrás da Coreia. Né? Então isso são notícias boas. São notícias boas. E o tempo que se levou do início do surgimento no norte até agora, deu para a gente conhecendo melhor a doença, deu para se preparando melhor. Lá tivemos, por conta do clima, né, como o senhor já falou, e também, por exemplo, na Itália, onde uma grande parte da população é do grupo de risco, né, aliado à falta de informação que tinha naquele momento. A Itália ela tem 22% da população em grupo de risco, o Brasil tem 8%. Né? E a Itália, a densidade demográfica é grande lá. É um país pequeno com bastante pessoas. Então, e a gente tem uma condição de UTI melhor que a da Itália. Né? É estranho, mas nós temos essa condição. Né? Então a gente não tem que desmerecer o inimigo, mas tem que estar firme para enfrentá-lo, né? Conhecendo a realidade e prontos para enfrentar. E tendo uma visão global também, né, doutor, a respeito disso tudo, porque eu vejo que, né, muito sabiamente foi levado muitos recursos para que a gente pudesse combater essa doença no início, mas nós temos diversas outras doenças que não podem ficar descobertas, né, nesse momento. Como que está essa situação? Então, o que eu tenho notado, assim, até me chamou a atenção um pouco no começo, assim, naquela hora do pânico, né, que muitas doenças crônicas, né, as pessoas acabaram não se cuidando, sabe? Eu peguei um caso que há muito tempo que eu não pegava, um caso com diabetes muito elevado. E a diabetes é um exame que hoje você faz na farmácia, você faz no dedinho, e não poder deixar gravar esse tipo de doença. Né? Outra questão importante que eu tenho notado, e até foi um dado estatístico, que o Paraná, nos primeiros 3 meses, 81% das doações de sangue diminuíram. Isso vai dar uma complicação para as pessoas que forem precisar de sangue. Né, que seriam doenças como câncer, como doenças hemofílicas, acidentes, né? Então diminuiu o número de doadores, né? Então a gente fica assim um pouco preocupado
por exemplo, preventivo do câncer, vamos supor assim, provavelmente diminuiu bastante, né? Então lá na frente a gente pode ter um diagnóstico maior da doença e a gente combate a doença com um diagnóstico precoce. Então a gente vai ter que tomar cuidado para que o que ficou a gente colocar em dia, né? Os cuidados, por exemplo, as pessoas aí se atendam que tem que se cuidar da sua saúde, do seu hábito normal de saúde. Até porque acontece de não poder sair de casa, a pessoa às vezes está sentindo alguma coisa, o que antes iria preventivamente no médico, investigar de forma preventiva, nesse momento acaba aguardando, acaba deixando, e mais acaba pra tendo frente. um agravamento, e esse agravamento pode levar a complicações sérias, né? Então a gente tem essa preocupação sim, né? As pessoas têm que se cuidar, principalmente as pessoas às vezes de idade mesmo, que têm outras doenças correlacionadas, tem que fazer os seus exames, tem que fazer o seu controle da diabetes, controle do colesterol, né? A pessoa que tem insuficiência renal, da hipertensão, tem que fazer esse controle, porque senão ela acaba complicando, né? Então acho que seria outra questão importante, aproveitando hoje, a gente sabe que até sábado o Paraná estava com 27% só ocupado dos seus leitos, tinha 83% dos leitos vagos. E ele é um estado que tem uma estrutura boa para atender a demanda, né? Então a gente está resguardado, a gente tem esse privilégio, né? Então a gente vai se cercando dessas boas notícias e isso vai nos dando confiança, né? Para fazer o enfrentamento, né?